Deixem-me falar de uma área que de todo não é a minha e talvez começar por dizer apenas qual é a minha intenção, que é deixar-vos 3, 4 ideias que, não sendo verdades absolutas, seguramente seriam verdades que poderiam ser úteis como base de reflexão. As empresas têm a maior das responsabilidades nos recursos humanos. Todo o emprego gerado é gerado ou diretamente por empresas ou indiretamente pelos impostos que as empresas pagam. Não existe nenhuma outra forma de gerar emprego numa economia. Ponto. 2. As empresas são a forma superior de organização que se conhece. É aquela que tem a maior taxa de natalidade e a maior taxa de mortalidade. E que, portanto, ao longo de todo o tempo, foram aquelas que foram mais obrigadas a evoluir, mais do que qualquer outro sistema de organização humana. As empresas têm a necessidade absoluta e imperiosa para sobreviverem de contribuir para a sociedade onde se inserem. Têm que ser, através do seu modelo de negócio, ter a capacidade de deixar o mundo melhor do que aquele que existia antes delas. E se isso não acontecer, a prazo, a sociedade irá fazer o favor de exterminar. O nosso pensamento sobre as empresas, hoje em dia, é de que são elas, de facto, que são as únicas que têm a capacidade, e sobretudo as grandes empresas mundiais, de fazer acordos transnacionais mais depressa do que aqueles que os governos conseguem. De facto, todos os grandes acordos mundiais sobre a eliminação do carbono, a eliminação do açúcar, etc., foram conseguidos pelas empresas que não pelos governos. E, portanto, toda esta lógica de evolução futura de sociedade terá que ser uma lógica desenvolvida e levada a cabo pelas empresas. Não podemos esperar de qualquer outra instituição que o faça se as empresas não o fizerem. A nossa noção, então, daquilo que é uma empresa no futuro terá que obedecer a que cada empresa tenha que ter um propósito e que este propósito tem que ser um propósito bom para a sociedade e aceito por ela. Na Unilever temos alguma noção disso e temos também a noção de qual é, no atual, o nosso propósito. Inspiring sustainable living. Unilever's 5 levers for change. A huge part of the impact of our business comes from people using our products. So inspiring them to use our products in more sustainable ways is a big priority for us. From washing clothes at lower temperatures, which cuts carbon, to washing their hands more often, which cuts disease. But people aren't robots. We can't be programmed. Instead, there are lots of things that influence the way we behave. So we've been working with experts to create an approach that helps us motivate people to shift to sustainable behaviours. Here's how it works. First, we need to identify the behaviour we want to change, and the more sustainable one we want to change it to. Then we try to find out what stops people from doing the more sustainable thing. What could get them to start, and what could get them to stick with the new behaviour. Then it's time for the 5 levers for change, a practical approach that applies 5 behaviour filters to insights that will get people to do things differently. Lever 1. Make it understood. If there's a lack of understanding, make sure people know what to do and why it's a good thing to do it. Lever 2. Make it easy. People follow the path of least resistance, so new behaviours can't be too difficult. Make the new behaviour easy and reassure people that they can do it for themselves. Lever 3. Make it desirable. People are influenced by other people. Make the new behaviour fit with how people like to think of themselves and how they like others to think of them. Lever 4. Make it rewarding. People need feedback. Make sure people are convinced it's working and it's worthwhile. Lever 5. Make it a habit. It takes time for a new behaviour to become a habit. Reminders help reinforce behaviours and form new habits. Catch people with reminders when they're about to do the behaviour so they remember to do the right one. If we apply the right mix of the 5 levers for change, we'll take a big step towards inspiring sustainable living. And with 2 billion people using our products every day, it'll add up to a big difference.
a really big difference. Temos a noção de que hoje em dia é absolutamente necessário às empresas terem propósitos, às marcas terem propósitos. De facto, de cerca de 300 marcas que a Unilever comercializa no mundo inteiro, as marcas que já têm propósitos estabelecidos e firmes, Dove, por exemplo, crescem ao dobro da velocidade das marcas que ainda não têm propósito. Portanto, e a noção de que estes propósitos das marcas, algumas delas conhecidas, são importantes elementos para desenvolver partes da sociedade. Dove, por exemplo, inspirando a autoestima feminina. Axe, inspirando também a autoestima dos adolescentes, numa idade especialmente efusiva. E muitas outras marcas que contribuem, domésticos, contribuindo para, através do mundo, que exista a noção de uma higiene impecável, basicamente nas casas de banho. Não sei se têm a noção que cerca de mais do que 2 bilhões das pessoas do mundo não têm acesso ainda hoje a qualquer tipo de casa de banho fechada. Portanto, que tratam das suas necessidades, não necessariamente em público, mas seguramente em sítios abertos. Portanto, que todas as marcas têm que ter alguma noção de como é que elas querem interagir com o mundo para o beneficiar. E que isso também é necessário em cada um de nós, ou pelo menos em cada um de nós que trabalha no Unilever, e que nós gostaríamos de convencer todos os outros que é uma coisa boa para a sociedade. E, portanto, que aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia não é apenas contribuir para o desenvolvimento inicialmente dos nossos acionistas e hoje em dia dos nossos stakeholders, mas que deveria ter um propósito societário maior. E isto é uma tarefa que estamos a tentar convencer através de todo o nosso ecossistema de companhia, marcas, pessoas que aí trabalham. O segundo tema que vos queria também deixar é a forma como hoje em dia nos organizamos e pensar quais é que são os skills que achamos que precisamos para agora e para mais tarde. A noção atual é que deveríamos trabalhar numa rede de Connected for Growth, que basicamente quer dizer que temos que ter uma organização que nos permita ser rápidos e muito competitivos, mais próximos dos nossos consumidores, dos nossos clientes. E, portanto, uma organização que, enfim, para usar uma expressão banal, seja basicamente invertida. Ou seja, onde a parte importante da organização seja aquela que toca aos consumidores e toca aos clientes. Isso permitiria fazer duas coisas, que é desbloquear as capacidades dos nossos empregados e tornar-nos um melhor sítio para trabalhar. Isto porque, como todos imaginam, o mundo continua a mudar rapidamente e provavelmente nunca mudará de uma forma tão lenta como está a mudar atualmente. Se há alguma coisa que podemos esperar é que o desenvolvimento que conhecemos acelere, como sempre acelerou até hoje. Portanto, não é nada de especial a noção de que estamos num mundo em mudança, porque ele sempre esteve e sempre estará. Okay? Mas o que temos hoje em dia como organizações ou como sociedade é cabalmente diferente daquela que tínhamos há 10 anos. E, portanto, as empresas ou qualquer outra instituição que organize pessoas não pode ser igual num mundo que mudou muito. Tomando 2 ou 3 exemplos, claramente as redes sociais, claramente o e-commerce e claramente toda a capacidade que as pessoas têm de aceder a dados onde quer que estejam. Isto implica que as organizações têm que ser mais globais, porque todas as pessoas têm acesso a todos os produtos de quase todo o lado do mundo. Portanto, enfim, se não encontrar uma coisa em Portugal, rapidamente a encontro onde quer que seja. Aliás, um dos grandes problemas do e-commerce português, porque o e-commerce português, sendo pequeno, tem um enorme problema de que é dos mais internacionais da Europa, ou seja, nós compramos poucas coisas em e-commerce, mas tudo o que compramos de fora. E, portanto, temos este enorme medo de que, como nação, de que crescendo o e-commerce, ele nos torne ainda muito mais permeável a importações. O que não é o caso, nós somos o segundo pior país da Europa em importações através de e-commerce. Só há um país que importa mais do que nós importamos no total do seu e-commerce.
Todos os outros países têm e-commerce muito mais locais do que nós temos. E, portanto, se este fenómeno se expandir, como tudo parece indicar que se expanda, levará a uma muito maior importação de produtos estrangeiros. Importação de produtos, desculpa, por inerência estrangeiros. E, portanto, temos que estar, por um lado, cientes desta nossa abertura ao mundo, por outro lado, também completamente cientes de que temos um contexto local, nacional, etc., que queremos preservar e proteger. Portanto, esta evolução implica duas coisas, obviamente estruturas e processos, mas que isso não será suficiente. Temos que mudar estruturas e processos e mudar mentalidades. Portanto, tornar-nos cada vez mais tecnológicos, mais ágeis, mas também muito mais próximos de consumidores e clientes que são locais. Do nosso ponto de vista, na organização que hoje em dia temos 3 áreas que são fundamentais para desbloquear a nossa capacidade de ser mais bem-sucedidos no futuro. A primeira é empowerment, a capacidade de cada um poder tomar decisões, que essas decisões sejam tomadas no sítio tão mais abaixo da organização quanto possível. E tão mais abaixo na ideia de que, quão mais abaixo, na hierarquia, mais próximo se está do consumidor. Portanto, que as organizações deviam privilegiar um sistema onde a decisão possa ser tomada muito próximo de quem conhece o detalhe do consumidor ou do cliente. A segunda é desenvolver uma organização cada vez mais colaborativa, o que tem, obviamente, imensas implicações na forma como nos organizamos, mas também na forma como estruturamos as nossas políticas de recompensa e de bónus. Note-se que uma organização cada vez mais colaborativa se torna fisicamente mais difícil, porque hoje em dia se privilegia, ou se acha que se devia privilegiar, porque isso é a vontade das gerações que começam a chegar ao mercado de trabalho, uma estrutura física ágil, ou seja, onde as pessoas possam trabalhar de onde quiserem. Ou seja, uma parte substancial dos nossos escritórios já não tem a dimensão física para acolher todos os nossos trabalhadores, um belo dia eles decidissem chegar e vir trabalhar in situ. A maior parte dos nossos escritórios só já tem local físico para 80% dos trabalhadores. E, provavelmente, no futuro, só terá espaço físico para ir para 60% dos trabalhadores. O que quer dizer que as pessoas são altamente incentivadas a trabalhar de onde quiserem. O que quer dizer também que os incentivamos a trabalhar às horas que quiserem. E, portanto, trabalham os dias que quiserem, às horas que quiserem, aos fins de semana se quiserem, desde que não pressuponham que as outras pessoas são obrigadas a responder-lhes na mesma hora. Portanto, se eu quiser trabalhar ao domingo, trabalho. Não tenho, mas é que pressupor que as pessoas que trabalham para mim me respondam ao domingo. Okay? E, portanto, todo este desenvolvimento, só para pegar num tema de que falávamos que se falava há pouco, esta noção de que queremos uma sociedade mais flexível obriga-nos a lógicas de trabalho completamente diferentes daquelas que hoje em dia temos e provavelmente não se compadece com algumas das lógicas que, pelos vistos, acontecem ou se pensam noutras zonas desta cidade. Mas esta noção de colaboração é uma noção que terá contornos muito diferentes quando se pensa na capacidade das pessoas trabalharem em sítios físicos muito diversos. Último, a ideia da experimentação, de criar ambientes onde a velocidade implica um ritmo maior de falhanço. É quase impossível ir-se mais depressa sem se aceitar uma quantidade maior de erros. E, portanto, a questão entre a segurança, que implica uma velocidade baixa, e a rapidez, que implica uma aceitação de uma taxa de erro mais elevada. E qual é o balanço certo? Obviamente depende muito de indústria para indústria. Provavelmente em medicina a capacidade de aceitar o erro não é
a mesma coisa que existe nos bens de consumo, mas na nossa indústria nós estamos convencidos que aceitar o erro é uma parte importante de imprimir velocidade à organização. Portanto, deixando apenas com estas 3 ideias, até porque acho que estamos relativamente em cima da hora, empowerment, colocar as decisões tão em baixo na organização quanto possível, em baixo, isso quer dizer perto do consumidor, perto do cliente, perto de quem conhece o detalhe, colaboração, aceitar que apesar destas novas realidades físicas, onde as pessoas não trabalham juntas, têm a necessidade absoluta de trabalharem em conjunto, portanto, não junto, mas em conjunto, e arranjar formas de organizar o conjunto que não implique a uma proximidade física, nem sequer necessariamente a uma proximidade temporal, ou seja, trabalhando às horas que quiserem, que mais lhe convierem, que podem mudar bastante ao longo da vida, enfim, da estrutura de vida, enquanto são solteiros, enquanto casam, quando começam a ter filhos, etc. E isso implicará necessidades físicas e temporais muito diferentes. E, finalmente, a necessidade de experimentação, porque é uma consequência da lógica de querer ser mais rápido, numa indústria onde achamos que se pode aceitar uma percentagem razoável de falhanço pela estrutura típica do nosso negócio. Portanto, deixando-vos aqui algumas ideias. Só as empresas criam trabalho, direta ou indiretamente, através dos impostos que criam. Não existe nenhuma outra lógica que crie trabalho numa sociedade. 2, só as empresas salvarão o mundo, enfim, como pensamentos um bocadinho arrojados. Só elas conseguem organizar o mundo, são a melhor estrutura de sociedade que conhecemos porque é a que mais evoluiu por necessidades próprias. 3, as empresas só serão aceitáveis como forma de organização da sociedade se contribuírem para a sociedade e não apenas para os seus acionistas. A nossa forma de organizar este contributo para a sociedade é através do propósito, que tem que estar presente nas empresas, nas suas marcas, nos seus trabalhadores. A organização de empresas para o futuro conhecerá realidades muito diferentes. A nossa é uma que privilegia a autonomia das pessoas, a colaboração e a experimentação. Muito obrigado.